Quando um homem decide que prefere morrer a aceitar a ajuda de alguém que considera inferior, o destino às vezes tem outros planos. E foi exatamente isso que aconteceu numa fazenda perdida no interior paulista, onde um coronel orgulhoso descobriria que a salvação pode vir de onde menos esperamos. A tosse seca ecoava pelos corredores vazios da fazenda como um prenúncio de morte. Teodoro Mendes, outrora o fazendeiro de café mais respeitado da região, agora definhava sozinho em seu quarto escuro, cercado apenas pelo cheiro acre de remédios inúteis e pela certeza de que seus dias estavam contados. Aos 45 anos, aquele homem robusto que comandava centenas de trabalhadores rurais havia se transformado numa sombra do que foi, consumido pela tuberculose que primeiro levou sua esposa Isabel e depois seu filho Antônio. As cortinas pesadas mantinham o ambiente mergulhado numa penumbra constante. Teodoro preferia assim. A luz do dia só servia para lembrá-lo de tudo que havia perdido e de tudo que ainda tinha a perder. Os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas silenciosos, testemunhas mudas da decadência que tomara conta daquela casa que um dia foi símbolo de prosperidade e alegria familiar. Na cozinha, a velha Benedita preparava o café da manhã que sabia que seria rejeitado. Era a única empregada que restara na fazenda, tendo recusado todas as ofertas de emprego em outras propriedades. Sua lealdade à família Mendes remontava a décadas, desde quando chegara como jovem cozinheira e presenciara o nascimento do pequeno Antônio. Agora, aos 65 anos, ela se recusava a abandonar o patrão em seus momentos finais, mesmo sabendo que corria risco de contrair a mesma doença que devastava a família. O doutor Henrique Salustiano subia os degraus da varanda com passos pesados. Em suas mãos carregava a última esperança, uma carta de recomendação para uma enfermeira diferente de todas as outras que haviam passado por ali. Eulália Pereira tinha fama de ser teimosa, competente e principalmente de não se intimidar com pacientes difíceis. Filha de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil sem nada além da roupa do corpo e da vontade de vencer, ela aprendera desde cedo que na vida não se ganha nada sem luta. Coronel Teodoro, preciso falar com o senhor, anunciou o médico batendo na porta do quarto com firmeza. A resposta veio em forma de uma tosse violenta, seguida de um gemido de irritação. Já disse que não quero mais nenhuma enfermeira aqui. Todas são iguais, fingem que se importam, cobram uma fortuna e no final não conseguem fazer nada mesmo. O doutor Salustiano entrou sem esperar permissão. Conhecia Teodoro desde a infância e sabia que por trás daquela rispidez havia um homem desesperado se agarrando aos últimos fiapos de orgulho que lhe restavam. Esta é diferente, Teodoro. Eulália Pereira não é como as outras. Ela tem um método próprio e resultados comprovados. Além disso, você não tem mais tempo para ser exigente. O fazendeiro tentou se sentar na cama, mas um novo acesso de tosse o dobrou para frente. Quando finalmente conseguiu recuperar o fôlego, havia sangue em seus lábios e lágrimas de dor em seus olhos. Métodos próprios? Você quer dizer que vai me tratar como se fosse um animal ferido? Já passei por isso com as outras. Não quero mais ninguém aqui me olhando com pena. Eulália não conhece a palavra pena, replicou o médico com um sorriso que Teodoro não conseguiu interpretar. Ela conhece apenas a palavra trabalho. E se há uma coisa que essa mulher sabe fazer, é trabalhar. Dê uma chance a ela, Teodoro. O que você tem a perder além da própria vida? A pergunta ecoou pelo quarto em silêncio. Teodoro olhou ao redor, vendo os retratos emoldurados de Isabel e Antônio na mesinha de cabeceira, as cortinas fechadas que não se abriam há meses, as pilhas de medicamentos que não faziam mais efeito. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar como seria ter alguém por perto que não o tratasse como um moribundo. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal.
É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o seu coração. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Está bem? Murmurou Teodoro, fechando os olhos como quem se entrega ao destino. Traga essa Eulália, mas avise a ela que não sou um paciente fácil e que não aceito caridade de ninguém. O doutor Salustiano guardou o chapéu e se dirigiu à porta com passos mais leves. Sabia que havia acabado de plantar uma semente que mudaria para sempre a vida daquelas duas pessoas teimosas que ainda não sabiam que haviam nascido uma para a outra. Mas antes que essa semente pudesse germinar, ela teria que passar pelo teste mais difícil de sua carreira: conquistar a confiança de um homem que havia perdido a fé na humanidade. 3 dias depois, uma carroça simples subia pela estrada empoeirada que levava à fazenda dos Mendes. Eulália Pereira observava a paisagem com olhos atentos, notando os cafezais bem cuidados que contrastavam com o aspecto abandonado da sede. Aos 30 anos, ela já havia visto muitas propriedades em decadência, mas poucas tinham aquela atmosfera pesada de luto que parecia pairar sobre tudo. O cocheiro, um homem nervoso que não parava de olhar para trás, finalmente quebrou o silêncio que se estendia desde o início da viagem. Dona Eulália, a senhora tem certeza de que quer ficar aqui? Todo mundo na cidade comenta que o coronel está possesso. Já mandou embora 4 enfermeiras em 2 meses. Uma delas saiu chorando, disse que ele jogou uma bandeja na parede. Eulália ajeitou a mala de couro gasto que continha seus poucos pertences e seus instrumentos de trabalho. Vim aqui para fazer um trabalho e é isso que vou fazer. Não me importo se ele joga bandejas ou pratos inteiros. Já lidei com gente muito pior. Sua voz carregava uma determinação que vinha de anos cuidando de pessoas em situações extremas, desde partos complicados em casebres até epidemias em cortiços. A carroça parou em frente à varanda principal. A casa era grande e imponente, mas tinha um ar de abandono que chegava a ser melancólico. Janelas fechadas, jardim tomado pelo mato, silêncio que só era quebrado pelo barulho distante dos trabalhadores nos cafezais. Eulália desceu da carroça, pagou o cocheiro e subiu os degraus com passos firmes. Benedita apareceu na porta antes mesmo que ela batesse. Era uma senhora de cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo, mas olhos ainda vivos e inteligentes. A senhora deve ser a nova enfermeira. Sou Benedita. Cuido desta casa há mais de 20 anos. O doutor mandou avisar que ia mandar alguém. Sou Eulália Pereira. Onde está o doente? A pergunta direta surpreendeu Benedita, que estava acostumada com enfermeiras que chegavam fazendo 1000 perguntas sobre a família, a doença, os sintomas. Esta mulher de cabelos castanhos, presos em um coque simples e vestido azul desbotado, ia direto ao ponto. Lá em cima, no quarto dele. Mas preciso avisar, dona Eulália. O coronel não está nada fácil. Desde que a patroa Isabel e o menino Antônio morreram, ele mudou completamente. Antes era um homem bom, justo com os empregados, sempre disposto a ajudar quem precisava. Agora, Benedita suspirou, procurando as palavras certas. Agora está sofrendo, completou Eulália. É normal. Vou subir para conhecê-lo. Pegou sua mala e se dirigiu à escada, seguida por Benedita, que murmurava orações baixinho. No segundo andar, um corredor comprido levava a várias portas fechadas. Benedita parou em frente à última delas. É aqui, mas talvez fosse melhor eu entrar primeiro para avisar. Não precisa, interrompeu Eulália, batendo na porta 3 vezes com firmeza. Sem esperar resposta, girou a maçaneta e entrou. O quarto estava mergulhado na escuridão total. O cheiro de remédios, misturado com suor e doença, era quase sufocante. Nas sombras, Eulália conseguiu distinguir uma figura magra na cama.
que se mexeu com irritação ao ouvir passos no quarto. Quem diabos está entrando no meu quarto sem permissão? A voz era rouca, áspera, carregada de raiva e cansaço. Teodoro tentou se sentar, mas foi tomado por um acesso de tosse que o deixou sem ar por vários segundos. Eulália caminhou diretamente para as janelas e abriu as cortinas de uma vez só, deixando a luz dourada da tarde invadir o ambiente como uma explosão de vida. Teodoro gritou e cobriu os olhos com as mãos, xingando alto. Você está maluca? Feche essas cortinas agora mesmo. A primeira coisa que vamos mudar aqui é deixar entrar ar puro todos os dias, disse ela, abrindo as janelas completamente. Uma brisa fresca entrou no quarto, trazendo o cheiro da terra úmida e das flores do jardim. Este quarto estava com cheiro de morte, e morte não é o que vamos cultivar aqui. Agora, com luz suficiente, ela pôde ver o homem que havia vindo cuidar. Teodoro devia ter sido bonito um dia, mas a doença e a tristeza haviam cavado sulcos profundos em seu rosto. Os cabelos escuros estavam desalinhados, a barba por fazer, e os olhos verdes brilhavam com uma mistura de febre e fúria. Mesmo magro e debilitado, ainda mantinha um ar de autoridade que falava de anos comandando homens e tomando decisões difíceis. Você não tem direito algum de mexer nas minhas coisas, disse ele, tentando se levantar da cama. No meio do movimento, foi novamente atacado por uma tosse violenta que o fez se dobrar para frente, segurando o peito com ambas as mãos. Quando finalmente parou, havia sangue fresco nos cantos de sua boca. Eulália se aproximou da cama sem demonstrar nojo ou medo. Tirou um lenço limpo da manga do vestido e o ofereceu a ele. Use isto. Teodoro olhou para o lenço, depois para ela. Por um momento, toda aquela raiva pareceu vacilar, como se uma parte dele reconhecesse a bondade do gesto. Mas o orgulho falou mais alto. Não preciso da sua pena, murmurou, desviando o olhar. Eulália dobrou o lenço e o guardou no bolso. Ótimo, porque pena não é o que estou oferecendo trabalho. Contudo, Teodoro ainda não imaginava o quanto sua vida estava prestes a mudar, nem que aquela mulher determinada carregava consigo muito mais do que remédios e cuidados médicos. Os 3 dias seguintes foram uma batalha silenciosa entre duas vontades igualmente obstinadas. Eulália acordava antes do amanhecer. Preparava chás medicinais com ervas que trazia numa bolsa de pano e entrava no quarto de Teodoro como se fosse sua própria casa. Ele a recebia sempre com a mesma hostilidade, mas ela começou a notar pequenas mudanças que talvez nem ele próprio percebesse. O quarto agora permanecia com as janelas abertas, mesmo quando ela não estava presente. Os lençóis estavam sendo trocados regularmente porque Benedita finalmente teve coragem de fazê-lo com Eulália por perto. E, mais importante, Teodoro estava comendo, mesmo que fossem apenas algumas colheres de caldo por refeição. Na manhã de quinta-feira, ela entrou no quarto carregando uma tigela fumegante. O aroma de caldo de galinha com ervas medicinais se espalhou pelo ambiente, misturando-se com o cheiro de eucalipto que agora sempre acompanhava suas roupas. Trouxe seu café da manhã, disse, colocando a tigela na mesa ao lado da cama. Teodoro estava sentado, apoiado nos travesseiros, olhando pela janela com uma expressão distante. Era a primeira vez desde a chegada de Eulália que ele não parecia estar esperando uma briga. Não estou com fome, murmurou sem tirar os olhos da paisagem lá fora. Eulália puxou a cadeira que agora ocupava permanentemente ao lado da cama e se sentou. Ficou observando-o em silêncio, notando como a luz da manhã revelava traços do homem que ele devia ter sido antes da tragédia. Mesmo magro e marcado pela doença, ainda era possível ver a estrutura óssea forte, a postura ereta, mesmo doente. Os olhos inteligentes que agora pareciam perdidos em pensamentos sombrios. Depois de alguns minutos, Teodoro se virou irritado. O que foi? Por que fica me encarando assim?
Estava pensando em como o senhor era antes de ficar doente. A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou quieto por um momento, como se não soubesse como responder a algo tão direto. Por que quer saber disso? Eulália ajeitou o avental e se acomodou melhor na cadeira. Porque é mais fácil cuidar de alguém quando conhecemos quem a pessoa realmente é por dentro. Teodoro riu com amargura. Eu sou exatamente o que você está vendo, um homem doente que vai morrer em breve. Não, respondeu ela, balançando a cabeça com convicção. Isso é apenas o que aconteceu com o senhor. Não é quem o senhor é. Ele a olhou com curiosidade pela primeira vez desde que se conheceram. E qual seria a diferença? Eulália pensou cuidadosamente antes de responder. O senhor pode estar doente, mas ainda escolhe como tratar as pessoas ao seu redor. Pode estar triste, mas ainda decide se quer lutar ou desistir. A doença mudou seu corpo, mas não mudou sua alma. Minha alma, repetiu ele com ironia. Você acha que ainda tenho uma? Tenho certeza, respondeu sem hesitar. Se não tivesse, não estaria sofrendo tanto com a perda da sua família. A resposta o deixou sem palavras. Desviou o olhar para a janela novamente, mas desta vez havia algo diferente em sua expressão, como se uma porta trancada há muito tempo tivesse se entreaberto apenas uma fresta. Tome sua sopa, disse Eulália, empurrando a tigela para mais perto dele. Está esfriando. Para sua surpresa, ele pegou a colher sem reclamar e começou a comer em silêncio. Suas mãos tremiam menos do que nos dias anteriores. Eu era feliz, disse de repente, com voz baixa, como se fosse um segredo perigoso. Eulália permaneceu em silêncio, apenas inclinando ligeiramente a cabeça para mostrar que estava prestando atenção. Acordava todos os dias ansioso para ver Isabel e Antônio. Ela ria de tudo, até das minhas piadas sem graça. E o menino, ele tinha apenas 7 anos, mas já sabia montar sozinho e estava aprendendo as primeiras letras. O rosto de Teodoro se suavizou ao falar dos dois. Era como se por um momento ele tivesse voltado a ser o homem que foi antes da tragédia. Eu ensinava ele a administrar a fazenda. Levava junto quando ia verificar os cafezais. Explicava sobre plantio, colheita, como tratar os trabalhadores com justiça. Ele prestava atenção em tudo, fazia perguntas inteligentes. O sorriso nostálgico desapareceu rapidamente. Eles confiavam em mim para protegê-los de tudo, e eu falhei completamente. O Senhor os protegeu, disse Eulália suavemente. Teodoro soltou uma risada amarga. Protegi? Eu trouxe a doença para dentro de casa. Foi em mim que apareceu primeiro. Depois de uma viagem de negócios, pensei que fosse apenas um resfriado comum. Continuei abraçando, beijando, dormindo na mesma cama com Isabel. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Teodoro. Era a primeira vez que chorava na frente de alguém desde que ficara doente. Eles morreram nos meus braços. Primeiro Antônio, depois Isabel. E eu não consegui salvar nenhum dos dois. Eulália se levantou e ofereceu-lhe o mesmo lenço branco que carregava sempre. O senhor ficou com eles até o fim. Isso não é pouco. Isso é amor verdadeiro. Mas ela ainda não sabia que essa conversa era apenas o começo de uma transformação que mudaria não apenas a vida de Teodoro, mas também a sua própria de maneiras que nunca poderia imaginar. As semanas seguintes trouxeram mudanças que nem Benedita conseguia acreditar. Teodoro começou a se levantar da cama espontaneamente, a fazer pequenas caminhadas pelo quarto e até mesmo a demonstrar interesse pelo que acontecia na fazenda. Eulália havia estabelecido uma rotina rigorosa: remédios naturais de manhã, exercícios leves à tarde, conversas ao entardecer. Era durante essas conversas que a verdadeira cura acontecia. Eulália descobriu que por trás da rispidez havia um homem culto, inteligente, que havia viajado pela Europa na juventude e tinha opiniões sobre tudo, desde agricultura até literatura.
Teodoro, por sua vez, ficava fascinado com as histórias dela sobre os partos que havia feito, as epidemias que havia enfrentado, a força das mulheres simples que conhecera. "Como você aprendeu tudo isso?" perguntou ele numa tarde, enquanto ela preparava um chá de eucalipto. "As irmãs de caridade me ensinaram o básico quando eu tinha 15 anos. O resto aprendi na prática, cuidando de quem precisava." "Tuas mãos nunca tremem quando você cuida dos outros?" Eulália parou o que estava fazendo e o olhou diretamente nos olhos. "Tremem sim, principalmente quando sei que uma vida depende do que eu vou fazer. Mas aí eu lembro que Deus não me colocou ali por acaso." Teodoro ficou observando essas mãos pequenas, mas firmes, enquanto ela mexia o chá. Eram mãos que haviam trazido crianças ao mundo, que haviam fechado olhos de moribundos, que agora cuidavam dele com uma delicadeza que não sabia mais que existia. Se você está gostando desta história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. "Eulália", disse ele de repente, fazendo-a se virar surpresa. Era a primeira vez que ele falava seu nome. "Por que realmente veio trabalhar aqui? Todo mundo sabe que eu estava desenganado." Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Foi um sorriso pequeno, mas sincero, que iluminou todo o seu rosto. "Porque não acredito em casos perdidos. Só acredito em pessoas que perderam a esperança." "E acha que pode me devolver a esperança?" "Não", respondeu ela, se aproximando para entregar-lhe o chá. "Acho que posso ajudar o senhor a lembrar que ela sempre esteve aí, esperando a hora certa para voltar." Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas uma enfermeira cuidando de um paciente difícil. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais verdadeiro. Teodoro sentiu pela primeira vez, desde a morte de Isabel, um calor no peito que não tinha nada a ver com febre. Os dias se sucederam numa rotina que se tornara prazerosa para ambos. Teodoro passou a esperar ansioso pelos momentos em que Eulália entrava no quarto. Ela, por sua vez, encontrou nele uma inteligência e uma sensibilidade que a surpreendiam a cada conversa. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Teodoro havia tentado se levantar sozinho e acabou caindo, abrindo um corte na testa. Eulália correu para ajudá-lo e, quando se abaixou para examinar o ferimento, seus rostos ficaram muito próximos. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se olharam nos olhos e ambos souberam que algo irreversível estava acontecendo. "Eulália, ele começou, mas ela se afastou rapidamente, as faces coradas. "Preciso buscar algo para limpar esse corte", disse, saindo do quarto quase correndo. Naquela noite, Benedita notou que ambos estavam diferentes. Teodoro ficou calado durante o jantar, perdido em pensamentos. Eulália mal tocou na comida e se recolheu cedo para o pequeno quarto, nos fundos da casa que havia se tornado seu. Mas os sentimentos, uma vez despertados, não podem ser ignorados para sempre. Na manhã seguinte, quando Eulália entrou no quarto com a medicação, Teodoro a esperava sentado na poltrona ao lado da janela, vestido com roupas limpas e com os cabelos penteados. "Eulália, preciso dizer uma coisa importante." Ela parou no meio do quarto, o coração batendo acelerado. "Sei que sou um homem doente, mais velho que você, com um passado cheio de perdas. Sei que você merece alguém melhor, mais jovem, mais saudável. Coronel Teodoro, o senhor não precisa..." "Deixe-me terminar, por favor." Ele se levantou com cuidado e se aproximou dela. "Você me devolveu a vontade de viver. Me fez lembrar que ainda posso ser útil, que ainda posso fazer alguém feliz. E eu me apaixonei por você." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e expectativa. Eulália o olhava com lágrimas nos olhos, dividida entre o que sentia no coração e o que a razão dizia ser impossível. "Eu também me apaixonei pelo senhor."
sussurrou finalmente. Mas o senhor sabe que isso é impossível. A diferença social, o que as pessoas vão dizer. Não me importo com o que vão dizer, disse ele, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. Só me importo com o que nós sentimos. Porém, nem Teodoro nem Eulália imaginavam que essa declaração de amor estava prestes a despertar a ira de pessoas que tinham muito interesse na morte do fazendeiro. A notícia da recuperação de Teodoro se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Em poucos dias, chegou aos ouvidos de seus irmãos Bernardino e Cláudio, que administravam fazendas menores em cidades vizinhas. A informação de que o irmão não apenas estava melhor, mas também envolvido romanticamente com uma enfermeira de origem humilde, os deixou em estado de alerta. Bernardino, o mais velho dos 3 irmãos, sempre havia invejado a prosperidade da fazenda de Teodoro. Aos 48 anos, era um homem corpulento de bigode grisalho e olhos pequenos que brilhavam com ganância mal disfarçada. Cláudio, 3 anos mais novo, era mais magro e nervoso, mas igualmente ambicioso. Ambos haviam contado com a morte do irmão para herdar pelo menos parte de suas terras. Não pode ser verdade, disse Bernardino, caminhando nervoso pela sala de sua casa. O médico disse que ele tinha no máximo 3 meses de vida. Isso foi há 6 meses. E agora estão dizendo que ele quer se casar com uma qualquer, acrescentou Cláudio, mordendo as unhas como fazia desde criança quando estava ansioso. Se isso acontecer, ela vai herdar tudo. Nós vamos ficar sem nada. Os 2 irmãos partiram na manhã seguinte para a fazenda de Teodoro. Levaram consigo o advogado da família, Dr. Augusto Pedrosa, um homem de 55 anos, baixo e gordo, especialista em questões de herança e conhecido por não ter escrúpulos quando se tratava de defender os interesses de seus clientes. Chegaram à fazenda no final da manhã, encontrando um cenário completamente diferente do que esperavam. A casa tinha um ar cuidado, as janelas estavam abertas e podia-se ouvir o som de vozes vindas do jardim dos fundos. Seguindo o som, encontraram Teodoro sentado numa cadeira de balanço, conversando animadamente com Eulália enquanto ela podava algumas roseiras. A transformação física de Teodoro os chocou. Embora ainda magro, ele havia recuperado parte da cor do rosto e se movia com muito mais facilidade. Suas roupas estavam limpas e bem passadas, os cabelos cortados e a barba feita. Era como se tivessem encontrado um homem diferente. Teodoro! Chamou Bernardino com falsa alegria. Que surpresa maravilhosa! Você está irreconhecível. Teodoro se levantou devagar, apoiando-se no braço da cadeira. Seu sorriso desapareceu completamente ao ver os irmãos. Bernardino, Cláudio, que vento os traz aqui? Não os vejo desde o enterro de Isabel. Viemos saber como você estava, disse Cláudio, olhando desconfiado para Eulália. Soubemos que havia melhorado e queríamos ver com nossos próprios olhos. Eulália se levantou e fez uma pequena reverência. Sou Eulália Pereira, cuido do coronel Teodoro. Bernardino a examinou dos pés à cabeça com um olhar que a fez sentir-se extremamente desconfortável. Cuida muito bem, pelo que vejo, disse com um tom que não escondia a malícia. Teodoro realmente parece rejuvenescido. O advogado Pedrosa se adiantou, tirando alguns papéis de uma pasta de couro. Teodoro, aproveitando que estamos aqui, trouxe alguns documentos importantes para você assinar. São apenas formalidades administrativas, questões de propriedade que ficaram pendentes. Teodoro franziu o senho, estendendo a mão para pegar os papéis. Enquanto lia, sua expressão foi ficando cada vez mais sombria. Vocês querem que eu assine uma procuração dando poderes para vocês administrarem todas as minhas propriedades? É apenas uma precaução, explicou Bernardino rapidamente. Você sabe como essas questões jurídicas são complicadas. É melhor deixar tudo organizado caso sua saúde volte a se complicar. Caso eu morra, vocês querem dizer. Teodoro dobrou os papéis e os devolveu ao advogado.
Não vou assinar isso. Cláudio trocou um olhar nervoso com o irmão. Teodoro, seja razoável. Os médicos disseram que a tuberculose não tem cura real. Pode ser que você tenha melhorado temporariamente, mas eu sei muito bem qual é o meu estado de saúde, interrompeu Teodoro com firmeza crescente. E sei também reconhecer quando meus próprios irmãos estão tentando se aproveitar de mim. O doutor Pedrosa endireitou a postura. Teodoro, há também a questão delicada do seu relacionamento com esta senhora. Todos os olhares se voltaram para Eulália, que manteve a cabeça erguida apesar do constrangimento. Que questão? Perguntou Teodoro com voz perigosamente baixa. Ora, você deve compreender que pessoas em situação de fragilidade física e emocional podem ser influenciadas por indivíduos mal intencionados, disse o advogado, escolhendo cada palavra cuidadosamente. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a arrebentar. Eulália sentiu o sangue subir ao rosto, mas foi Teodoro quem falou primeiro. Cuidado com o que vão dizer sobre Eulália, disse ele, dando um passo à frente. Ela salvou minha vida e merece todo o meu respeito e gratidão. Bernardino soltou uma risada desagradável. Gratidão, é assim que se chama agora. Olhou diretamente para Eulália com desprezo mal disfarçado. Todo mundo sabe que gente como ela sempre tem segundas intenções. Foi como se um raio tivesse partido o ar. Teodoro avançou em direção ao irmão, com os olhos cintilando de raiva. Retirem o que disseram, agora. Mas o confronto estava apenas começando, e as palavras que seriam ditas a seguir abririam feridas que levariam tempo para cicatrizar. Não vamos retirar coisa alguma, disse Bernardino, encorajado pela presença do advogado. Estamos apenas tentando proteger você de uma situação que qualquer pessoa sensata reconheceria como suspeita. Teodoro cerrou os punhos, lutando para controlar a raiva que crescia dentro dele como uma tempestade. Suspeita? A única coisa suspeita aqui é vocês dois aparecendo depois de meses de ausência, trazendo papéis para eu assinar e falando mal da pessoa que me salvou. Cláudio assumiu um tom condescendente que irritou ainda mais o irmão. Teodoro, você não está pensando com clareza. A doença, a solidão, a medicação, tudo isso pode afetar o julgamento de uma pessoa. Meu julgamento está perfeito, retrucou Teodoro. Perfeito o suficiente para reconhecer pessoas interesseiras quando as vejo. Eulália, que havia permanecido calada até então, deu um passo à frente. Talvez seja melhor eu me retirar e deixar vocês conversarem em família. Não, disse Teodoro firmemente, segurando seu braço com delicadeza. Você faz parte desta conversa porque faz parte da minha vida. O doutor Pedrosa tossiu, chamando atenção para si. Teodoro, preciso ser direto com você. Se continuar tomando decisões inadequadas, seus irmãos podem ser forçados a tomar medidas legais para proteger o patrimônio familiar. Que tipo de medidas legais? Perguntou Teodoro, embora já suspeitasse da resposta. Interdição, disse o advogado simplesmente. Um processo para declarar você mentalmente incapaz de administrar seus próprios bens. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eulália empalideceu, compreendendo imediatamente as implicações. Benedita, que observava da porta da cozinha, levou a mão ao peito. Vocês não ousariam, sussurrou Teodoro. Não queremos chegar a esse ponto, disse Bernardino com falsa preocupação. Mas se você insistir em se envolver com pessoas inadequadas e tomar decisões que comprometam o futuro da família, não teremos escolha. Teodoro olhou de um irmão para o outro, vendo a ganância mal disfarçada em seus rostos. Vocês realmente acham que conseguiriam me declarar louco? Um homem com tuberculose avançada que se apaixona por uma enfermeira pobre e quer se casar com ela? Disse o doutor Pedrosa com um sorriso cruel.
Qualquer juiz consideraria isso, no mínimo, um julgamento comprometido. Eulália sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a felicidade das últimas semanas parecia estar se desfazendo diante de seus olhos. Coronel Teodoro, disse ela baixinho, talvez eles tenham razão. Talvez eu devesse... Não, interrompeu ele, voltando-se para ela com os olhos brilhando de determinação. Não vou deixar que a covardia e a ganância deles destruam o que construímos juntos. Bernardino riu alto. Construíram juntos? Teodoro, você conhece essa mulher há alguns meses apenas. Alguns meses que valeram mais que anos inteiros com vocês, replicou Teodoro. Eulália me devolveu a vontade de viver. Me fez lembrar que ainda posso ser feliz. E se isso é loucura, então prefiro ser louco a ser mesquinho como vocês. O advogado guardou os papéis na pasta com movimentos calculados. Muito bem, Teodoro. Você fez sua escolha. Esperamos que não se arrependa. Cláudio se aproximou do irmão com expressão que misturava falsa preocupação com ameaça real. Ainda há tempo de reconsiderar. Dispense essa mulher, assine os documentos e tudo voltará ao normal. Normal? Repetiu Teodoro com ironia amarga. Vocês chamam de normal me deixarem morrer sozinho enquanto planejam dividir minha herança? Chamamos de normal você se comportar como um homem da sua posição social deveria se comportar, disse Bernardino friamente. Teodoro olhou para Eulália, que mantinha a cabeça erguida, apesar das lágrimas que brilhavam em seus olhos. Naquele momento, tomou a decisão que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Então, ouçam bem o que vou dizer, declarou ele com voz firme que ecoou pelo jardim. Vou me casar com Eulália Pereira. Vou deixar para ela tudo o que tenho. E se vocês tentarem me impedir, vão descobrir que ainda sou capaz de lutar. O Dr. Pedrosa sorriu como um predador que acabara de encontrar sua presa. Perfeito. Acabou de nos dar exatamente o que precisávamos para o processo de interdição. Se você está gostando dessa história até aqui, curte o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que Teodoro fez nessa situação? Quero saber sua opinião. Os três homens se afastaram em direção à carruagem que os havia trazido. Vocês têm uma semana para reconsiderar, gritou Bernardino antes de subir no veículo. Depois disso, os advogados assumem. Quando a carruagem desapareceu na estrada empoeirada, Teodoro se voltou para Eulália e viu as lágrimas que ela não conseguia mais conter. Eulália, não se preocupe. Eles estão apenas tentando nos intimidar. Mas e se conseguirem? Perguntou ela com voz trêmula. E se realmente conseguirem declarar o senhor incapaz? Eu não poderia viver com isso na consciência. Teodoro segurou o rosto dela entre as mãos com infinita ternura. Então lutaremos juntos. E se for preciso provar minha sanidade mental perante um tribunal, é exatamente o que farei. Naquela tarde, enquanto os irmãos retornavam às suas fazendas planejando os próximos movimentos, Teodoro e Eulália sabiam que sua batalha pela felicidade estava apenas começando. Uma semana depois, conforme prometido, o Dr. Pedrosa apareceu na fazenda acompanhado de um oficial de justiça e 2 médicos de cidades vizinhas. Traziam consigo uma intimação judicial. Teodoro deveria se apresentar ao Tribunal de Comarca para um exame de sanidade mental. O processo foi aceito pelo juiz Dr. Sebastião Moreira, anunciou o oficial, um homem magro de uniforme impecável. O senhor tem 48 horas para se apresentar. Até lá, esta propriedade fica sob supervisão judicial. Teodoro recebeu a intimação com mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de indignação. E a senhora Eulália? Por ordem expressa do tribunal, ela deve se afastar desta propriedade até a conclusão do processo, disse o Dr. Pedrosa com satisfação mal disfarçada. Não pode haver influência de pessoas potencialmente interessadas no patrimônio do requerente.
Eulália sentiu o mundo desabar ao seu redor. Mas eu não tenho interesse algum nos bens dele. É exatamente o que dirá no tribunal, se for chamada a depor, replicou o advogado friamente. Teodoro se aproximou dela, ignorando completamente os homens ao redor. Eulália, escute bem o que vou dizer. Em 2 dias, estarei naquele tribunal provando que minha mente está perfeitamente lúcida. E depois disso, ninguém mais poderá nos separar. E se não conseguir? E se eles vencerem? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Vou conseguir, disse ele com uma convicção que a surpreendeu, porque vou falar sobre amor verdadeiro com tanta sinceridade que nem o juiz mais cético do mundo conseguirá duvidar da minha sanidade. Eulália partiu naquela mesma tarde, carregando apenas sua mala de couro e o peso da incerteza no coração. Foi morar temporariamente na casa de uma família que havia ajudado durante um parto difícil no povoado mais próximo. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. A notícia havia se espalhado por toda a região. O fazendeiro tuberculoso, que queria se casar com uma enfermeira pobre, estava sendo julgado por insanidade mental. Bernardino e Cláudio ocupavam a primeira fileira, acompanhados de seus advogados e das esposas, todas vestidas de preto, como se já estivessem em luto. O juiz, Dr. Sebastião Moreira, era um homem de 60 anos, cabelos completamente brancos e óculos grossos. Tinha fama de ser rigoroso, mas justo, especialmente em questões envolvendo propriedades rurais. Teodoro entrou no tribunal acompanhado apenas do Dr. Henrique Salustiano, que havia se oferecido para testemunhar em sua defesa. Usava seu melhor terno preto, estava barbeado e penteado e caminhava ereto apesar da magreza ainda evidente. Aproxime-se da mesa, disse o juiz com voz que ecoou pelo salão. Teodoro obedeceu, mantendo a postura digna. O primeiro advogado dos irmãos se levantou, abrindo uma pasta repleta de documentos. Meritíssimo, apresentamos evidências de que o requerente sofre de deterioração mental causada pela tuberculose em estado avançado. Quais evidências específicas? Perguntou o juiz, ajustando os óculos. 3 médicos atestam comprometimento do julgamento, decisões irracionais e comportamento incompatível com sua posição social, explicou o advogado, mostrando relatórios médicos. Bernardino foi chamado a depor. Jurou estar apenas tentando proteger o irmão de pessoas mal intencionadas. Meritíssimo, Teodoro sempre foi um homem sensato, respeitado na região. Mas desde que essa enfermeira entrou em sua vida, ele mudou completamente. Que tipo de mudança? Indagou o juiz. Delírios românticos com uma pessoa completamente inadequada para sua posição, respondeu Bernardino com falsa tristeza. Uma mulher de origem humilde que o convenceu de que poderia curá-lo com métodos duvidosos. O murmúrio indignado percorreu o tribunal. O juiz bateu o martelo para restabelecer a ordem. Os médicos contratados pelos irmãos confirmaram que Teodoro apresentava sinais de julgamento comprometido e suscetibilidade perigosa a influências externas. Em nossa opinião profissional, o requerente não tem condições de tomar decisões importantes sobre sua vida ou patrimônio. Quando chegou a vez da defesa, o Dr. Salustiano se levantou com tranquilidade. Meritíssimo! Acompanho Teodoro há anos e nunca o vi em melhor estado mental ou físico. Ele apresentou melhora notável em todos os aspectos. Doutor, é possível que tuberculose cause delírios românticos específicos? Perguntou o juiz. É possível em casos muito avançados, admitiu honestamente. Mas também é perfeitamente possível que um homem viúvo tenha encontrado motivos legítimos para viver novamente. Finalmente, chegou o momento que todos esperavam. Teodoro se levantou e olhou ao redor do tribunal lotado. Meritíssimo, não vim aqui para provar que estou são.
Vim para provar que finalmente estou vivo. Explique melhor essa afirmação. Teodoro respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre Isabel e Antônio, sobre a culpa que carregava, sobre os meses sombrios quando desejou morrer. Sua voz ficou mais firme conforme continuava. Quando Eulália Pereira entrou na minha vida, eu estava morto por dentro há muito tempo. Ela não me curou apenas da tuberculose. Ela me curou da vontade de desistir da vida. Naquele momento, as portas do tribunal se abriram. Era Eulália, acompanhada de dezenas de pessoas simples do campo, famílias que ela havia ajudado, mulheres que haviam sido salvas por ela em partos difíceis, trabalhadores rurais que a conheciam por sua competência e bondade. Meritíssimo, disse ela, caminhando até a mesa do juiz. Peço permissão para testemunhar em defesa do coronel Teodoro. O juiz olhou para Eulália com interesse renovado. A senhora é a enfermeira em questão? Sim, meritíssimo, e trouxe pessoas que podem atestar minha competência e caráter. Com um gesto, ela indicou à multidão que havia entrado silenciosamente no tribunal. Uma por uma, essas pessoas simples foram testemunhando. Falaram de vidas salvas, doenças curadas, partos complicados, onde só Eulália conseguiu ajudar. Falaram de uma mulher honesta, dedicada, que nunca cobrava pelos seus serviços. Ela salvou minha esposa quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Testemunhou um fazendeiro com lágrimas nos olhos. Cuidou do meu filho durante uma epidemia de febre, sem pensar no próprio risco, disse uma senhora idosa. Fez meu parto quando a parteira não chegou a tempo no meio da madrugada e debaixo de chuva, contou uma mulher jovem. O juiz ouvia tudo em silêncio, fazendo anotações cuidadosas. Bernardino e Cláudio se entreolhavam nervosos, percebendo que o rumo do julgamento estava mudando completamente. Finalmente, Eulália se dirigiu diretamente ao magistrado. Meritíssimo, não tenho diploma de medicina, isso é verdade. Mas tenho conhecimento que salva vidas. E quanto ao coronel Teodoro, posso jurar que nunca tentei influenciá-lo em nada além de sua própria recuperação. Ela olhou para Teodoro com amor evidente. Se ele quer se casar comigo, é porque escolheu livremente. E se é loucura amar alguém que cuida de você com dedicação, então metade do mundo está louco. Teodoro se levantou e caminhou até ela, pegando suas mãos diante de todos os presentes. Meritíssimo, quero declarar publicamente, vou me casar com Eulália Pereira. E se alguém questionar minha capacidade mental para tomar essa decisão, estou disposto a provar minha sanidade quantas vezes for necessário. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo várias vezes para restabelecer a ordem. Quando o silêncio voltou, ele se dirigiu a Teodoro com expressão solene. Coronel Teodoro, o senhor compreende perfeitamente as implicações sociais dessa união? Compreendo perfeitamente, meritíssimo, e assumo todas as responsabilidades. Esta mulher vale mais que todos os preconceitos juntos. O doutor Sebastião Moreira tirou os óculos, limpou-os calmamente e os recolocou. Era um gesto que fazia quando estava tomando uma decisão importante. Após ouvir todos os depoimentos e observar o comportamento do requerente, disse ele finalmente, declaro que o coronel Teodoro Mendes está em pleno gozo de suas faculdades mentais. O tribunal explodiu em vivas e aplausos. Bernardino ficou pálido como um morto. Cláudio se afundou na cadeira em choque. Além disso, continuou o juiz, levantando a voz para ser ouvido, autorizo o casamento entre o coronel Teodoro Mendes e a senhora Eulália Pereira, que demonstraram perante esta corte possuir amor verdadeiro e mútuo. Teodoro correu até Eulália e a envolveu nos braços, beijando-a pela primeira vez diante de todos. As lágrimas de ambos se misturavam, mas agora eram lágrimas de alegria pura e vitória. Nunca mais vou deixar alguém nos separar.
sussurrou ele no ouvido dela. Nem eu, respondeu Eulália, segurando o rosto dele entre as mãos. Agora somos uma família de verdade. O casamento aconteceu 15 dias depois na capela da própria fazenda. Eulália usava um vestido simples, mas bonito, emprestado por uma das mulheres que havia ajudado. Como véu, usou o mesmo lenço branco que oferecera a Teodoro no primeiro dia de cuidados. Benedita chorou de emoção durante toda a cerimônia. A capela estava repleta de gente simples que amava o casal, trabalhadores rurais, famílias que Eulália havia assistido, vizinhos que respeitavam Teodoro. Bernardino e Cláudio não apareceram, mas isso não fez falta alguma. 6 meses depois do casamento, Teodoro estava completamente curado da tuberculose. Os médicos chamaram de milagre, mas ele e Eulália sabiam a verdade. Algumas doenças só se curam quando o coração encontra uma razão verdadeira para viver. Transformaram parte da fazenda numa escola onde Eulália ensinava enfermagem para outras mulheres da região. Teodoro a ajudava com os conhecimentos que havia adquirido em suas viagens, combinando ciência moderna com sabedoria popular. Juntos, criaram um pequeno ambulatório que atendia gratuitamente as famílias dos trabalhadores rurais. Todas as manhãs, quando acordavam naquela mesma cama onde ele quase morreu, Teodoro olhava para a janela sempre aberta e agradecia à vida por ter mandado aquela mulher extraordinária para salvá-lo. Não apenas da doença, mas da solidão, do desespero e da falta de propósito. O amor havia vencido onde a medicina tradicional falhara, e eles viveram felizes, provando que algumas histórias de amor são fortes demais para serem destruídas por preconceito, ganância ou convenções sociais. O lenço branco, guardado cuidadosamente numa gaveta, continuava sendo o símbolo de tudo que haviam conquistado juntos. Um amor que curou não apenas um corpo doente, mas 2 almas que encontraram uma na outra a medicina mais poderosa do mundo. E assim, terminamos mais uma história que nos mostra o poder transformador do amor verdadeiro. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários. Essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial. Até nosso próximo encontro.